Antares foi o rei dos dragões e o monarca da destruição. Ele também foi o mais forte e o mais velho dos 9 monarcas, bem como o antagonista final de Solo Leveling. Hoje você conhecerá a história e poderes de Antares, o monarca da destruição. Já fica aqui que você não irá se arrepender. Bom, por ter sido criado para destruir toda a existência, Antares deleitou-se com a devastação que causou com seus poderes. Ele também tinha uma atitude muito desdenhosa em relação aos humanos e não teve escrúpulos em cometer genocídio contra eles, a fim de atrair o Monarca das Sombras para enfrentá-lo na batalha. No entanto, apesar de sua natureza sanguinária e de seu amor por causar destruição em massa e morte, Antares tinha um senso de honra e estava disposto a negociar com aqueles que eram fortes o suficiente para impressioná-lo na batalha, como demonstrado quando ele prometeu a Jinwoo que retiraria o seu exército e pouparia a humanidade, desde que o primeiro concordasse em lutar com ele contra os governantes. Anos atrás, Antares lutou ao lado de outros monarcas, incluindo o monarca das sombras Asborn, em uma guerra devastadora com os governantes, a mando de seu criador, o Ser Absoluto. À medida que a guerra avançava, Antares ficou com medo dos poderes de Asborn e ordenou que Rakan e Baran o eliminassem. No entanto, isso provou ser um grande erro, já que Asborn não apenas derrotou os dois facilmente, mas também eliminou Baran como punição por sua traição. Pouco depois desta batalha, Asborn desapareceu repentinamente, permitindo que os governantes finalmente vencessem a guerra, forçando todos os monarcas sobreviventes a se esconderem. Em algum momento depois disso, Asborn retornou e perguntou a Antares se ele poderia reunir suas forças. Como 2 dos monarcas foram perdidos e o resto ainda estava muito enfraquecido pela derrota contra os governantes, Antares aceitou de bom grado seu pedido. Séculos mais tarde, quando a guerra com os governantes começou sua segunda fase no mundo humano, Antares descobriu que estava na mesma situação que Asborn e não conseguiu encontrar um recipiente humano forte o suficiente para suportar seus poderes. Como resultado, enquanto os outros monarcas encontraram embarcações para si sem muitos problemas e foram capazes de viajar entre os mundos sempre que quisessem, Antares foi forçado a permanecer para trás até que uma embarcação adequada para ele pudesse ser encontrada. Pouco depois de Jinwoo eliminar os 3 monarcas que vieram atrás dele na Coreia, Antares soube por Irgumonte que o monarca das sombras havia se voltado contra eles e aniquilado a maior parte de suas forças. Destemido, Antares decidiu lidar pessoalmente com o navio de Asborn e ordenou que seu exército de dragões se preparasse para a batalha. Vários dias depois, Antares desceu ao mundo humano através de um portão gigantesco no Canadá e foi recebido pelo caçador canadense Rank S. Jay Mills. Percebendo que Jinwoo não estava presente, Antares queimou Jay até as cinzas com seu ataque de sopro e alegremente liberou seu exército na paisagem, abrindo um amplo caminho de destruição por todos os países e massacrando milhões de pessoas, incluindo Adam White. No entanto, mesmo com toda a desolação que Antares deixou em seu rastro, o Monarca das Sombras ainda não conseguiu aparecer. Como resultado, Antares acabou ficando entediado e começou a se perguntar se apareceria para lutar. Quando Jinwoo finalmente apareceu na frente leste do campo de batalha, Antares saiu para enfrentá-lo e ordenou que seu exército de 10 milhões o encurralasse, acreditando que mesmo o Monarca das Sombras não poderia lidar com tantos inimigos ao mesmo tempo. Isso levou Jinwoo a usar a Dragonfire para conter seu ataque, imobilizando cada um de seus asseclas, incluindo Yogumonte, e então arrastou Antares com ele para uma ilha remota no Japão, usando a Chanda Weshang. Os dois então começaram a lutar, e apesar dos esforços de Jinwoo, Antares facilmente rebateu seus ataques um após o outro. Embora os ataques de Jinwoo simplesmente ricocheteassem em sua pele, Antares ainda estava impressionado com o seu senso de estratégia. Como resultado, ele interrompeu seus ataques e se ofereceu para poupar a humanidade da extinção, desde que Jinwoo o ajudasse a derrotar os governantes. No entanto, Jinwoo se recusou a aceitar a oferta e zombou dele por fingir que estava jogando bem.
fazendo com que a batalha fosse retomada. À medida que a luta continuava, Antares ficou cada vez mais irritado com a recusa de Jin-Woo em se submeter, especialmente porque os ataques deste último ainda não tiveram efeito sobre ele, e eventualmente perdeu a paciência completamente, ameaçando rasgá-lo em pedaços e transformá-lo em comida de dragão se ele não se submetesse. No entanto, em sua raiva e arrogância, Antares não percebeu que Jin-Woo não estava atacando cegamente e acidentalmente se deixou escancarado, permitindo que este o cortasse quase completamente ao meio, usando a adaga de seu pai. Surpreso que o Monarca das Sombras tenha realmente sido capaz de machucá-lo, Antares de repente notou os exércitos dos governantes nos céus e finalmente entendeu que Jin-Woo estava almejando isso desde o início, já que a batalha deles havia distorcido o espaço e tal ponto que permitiu que os governantes entrassem no mundo humano em suas formas brutas. Agora, completamente encurralado, Antares tentou atacar Jin-Woo uma última vez, mas foi frustrado pelos governantes. O esfaquearam fatalmente com suas lanças. Percebendo que havia perdido e que os governantes foram vitoriosos mais uma vez, Antares admitiu que nunca teve chances de vencer desde o início, pouco antes de sucumbir aos ferimentos e morrer, deixando seu corpo se despedaçar e flutuar no vento. Depois que os governantes usaram a taça da reencarnação a última vez a pedido de Jin-Woo, Antares foi revivido com suas memórias na linha do tempo original intactas. Como ele era o monarca mais forte, Jin-Woo decidiu deixá-lo para o final e foi atrás dos outros monarcas primeiro, massacrando todos eles sem problemas. E embora Antares estivesse ciente de suas mortes, ele não fez nada para ajudá-los e esperou pacientemente que o Monarca das Sombras chegasse à sua porta. 27 anos depois, quando Antares era o único monarca que restava, Jin-Woo finalmente apareceu dentro de seu palácio com a intenção de eliminá-lo e terminar o que havia começado. Encantado por ter tido a chance de lutar contra Jin-Woo novamente, Antares decidiu não se conter e ativou sua manifestação de corpo espiritual, assim que o confronto começou. No entanto, apesar de seus melhores esforços, Jin-Woo eliminou na batalha, que seguiu sem muitos problemas, sofrendo apenas uma queimadura grave na mão esquerda. Bem, esse foi o fim de Antares, o monarca mais forte. E como monarca mais forte, Antares era um dos indivíduos mais poderosos que existiam, com apenas Asborn segurando uma vela para ele em força. E mesmo assim, ele ainda era ligeiramente superior ao Monarca das Sombras em poder bruto. Antares possuía uma tremenda quantidade de força física que era muito superior a todos os outros seres existentes, até mesmo ao próprio Monarca das Sombras. Isso foi demonstrado pela forma como ele foi capaz de se defender facilmente contra Jin-Woo durante a primeira batalha e eventualmente dominá-lo. Antares podia se mover em velocidades quase incomparáveis, como mostrado quando ele foi capaz de acompanhar quase sem esforço os movimentos de Jin-Woo durante sua primeira luta e reagir a tempo a quase todos os ataques que este último fez contra ele. Antares possuía uma resistência e durabilidade quase incomparáveis e era virtualmente imune a traumas físicos. Como prova disso, ele saiu ileso da maioria dos ataques de Jin-Woo, o que forçou esse último a recorrer a táticas não convencionais para tirar sangue. O medo do dragão. Antares foi capaz de liberar um grito infundido de mana de sua alma que levaria aqueles mais fracos que ele a um estado de intenso desespero e pânico. A Breath of Destruction, Antares foi capaz de cuspir torrentes devastadoras de fogo de sua boca. Este ataque é tão poderoso que foi capaz de reduzir instantaneamente o Caçador Rank S a cinzas, negar facilmente a maioria dos ataques de Jin-Woo e destruir permanentemente quaisquer soldados das sombras que tivessem a infelicidade de ficar em seu caminho. A manifestação do corpo espiritual. Antares foi capaz de se transformar em um enorme dragão vermelho, bem como se transformar em um híbrido humano-dragão, enquanto em sua forma híbrida, seus olhos se tornariam semelhantes aos de uma cobra, sua armadura se tornaria mais reptiliana e sua cabeça seria coberta principalmente por um capacete branco com 4 chifres de dragão marrons, deixando apenas seu rosto e cabelo expostos. A telepatia de Antares foi capaz de se comunicar telepaticamente com seus companheiros monarcas. Bem, esse foi um dossiê de história e poderes do monarca mais forte, Antares. Bom, eu fico por aqui e esse foi o vídeo. Valeu!